Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast. No nosso episódio de número 32 de hoje, a gente vai falar sobre guerra no Irã, petróleo, combustíveis fósseis, energia limpa e o que tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Eu sou a Graziela Brum, fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação focada em iniciativas de sustentabilidade e impacto positivo. Aliás, antes que eu esqueça de dar esse recado, vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram, @CompactoCI. Vocês me encontram no LinkedIn também. E o Compacto Podcast é uma das frentes dessa consultoria, que é um resumo de notícias, acontecimentos do universo da sustentabilidade. A gente tem episódios curtos, semanais, no Spotify e no YouTube, onde a gente fala sobre meio ambiente, diversidade, clima, economia circular. E hoje, acompanhando esse cenário geopolítico catastrófico que a gente vem vivendo nos últimos anos, mas especialmente caprichado atualmente, a gente vai falar sobre o que guerra, combustíveis fósseis e energia limpa têm em comum, o que essas coisas todas têm a ver. E bom, repetindo a mesma coisa que eu já falei, né, em algum episódio no ano passado, quando teve os primeiros ataques ao Irã, nenhum assunto vai se sobrepor, pode ser mais importante quando a gente tá falando de vidas aqui, né? E quando a gente tá falando de guerra, essa é a maior implicação. Então é importante dizer que aqui a gente vai estar trazendo esse assunto sob um ponto de vista do clima, da sustentabilidade, mas que ele nunca vai ser mais importante do que vidas, de fato. Parafraseando aqui o jornalista e meu colega podcaster também, Sérgio Teixeira Júnior, em uma matéria que ele escreveu recentemente, o sofrimento humano não cabe em planilhas. Então, bom, dito isso, bora para o nosso primeiro tema de hoje. Então, nesse primeiro tópico, a gente vai falar sobre a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã e o que isso tem a ver com petróleo, combustíveis fósseis de forma geral. A gente está vendo aí nos últimos dias, né, um aumento muito relevante dos preços dos combustíveis fósseis, do petróleo nos últimos dias, e isso pode ser uma possibilidade, um caminho, né, para tornar as energias renováveis mais competitivas. A gente fala aqui bastante sobre como o caminho, né, a chave para resolver a crise climática que a gente vive é abandonar, é deixar de lado os combustíveis fósseis, e esse cenário que a gente está vivendo, que é longe do ideal de guerra, pode acabar, sem querer, impulsionando essa transição energética dos fósseis para uma energia mais limpa, renovável. A gente viu essa mesma configuração, né, essa mesma fórmula se repetindo, acontecendo em 2022, ali no início da guerra da Rússia com a Ucrânia, e essa alta de preços do petróleo, dos combustíveis fósseis que a gente está vivendo agora, e essa instabilidade, inclusive, é a maior desde 2022. Então a gente vê aí que guerras têm um alto potencial de mexer, de chacoalhar esse mercado de energia global. Eu, inclusive, vi esses dias a entrevista de um jornalista que fala bastante sobre geopolítica, o Oliver Stunkel, e ele estava comentando sobre como guerra é muito menos lucrativa do que paz, tirando algumas pouquíssimas indústrias, né, tipo bélica, é muito mais lucrativo para a grande maioria dos mercados um cenário de paz do que um de guerra. Aí beleza, na prática, né, por que isso está acontecendo? Qual que é o contexto? A gente está tendo algumas situações que estão impulsionando, né, promovendo esse aumento dos preços. Bloqueio de rotas marítimas, ataques a infraestruturas energéticas, interrupção do fornecimento de petróleo, gás natural. Esses são fatores que vão gerando uma escassez de um produto que tem uma demanda gigantesca, altíssima, e uma necessidade primária para um monte de coisa acontecer no planeta Terra. E aí isso gera uma possibilidade de fortalecimento para a transição energética, para as energias limpas, renováveis. É aquela história, né, de que a crise gera oportunidade. Quem já ouviu aquela frase? Tem gente que na crise chora e tem gente que vende lenço. Não tô aqui dizendo que crise, que guerra é uma situação positiva, pelo amor de Deus, nada disso. Mas existe essa interpretação, essa visão mercadológica. Se vocês conversarem com algum economista, eles vão ter essa visão, né? Que quem tem estofo, quem tem lastro para viver o baque de uma crise, existe grande chance dessas pessoas saírem mais fortes lá do outro lado. Mas o que a gente tá dizendo aqui? Qual que é a possível oportunidade nesse cenário?
O mundo todo, o Brasil menos, mas o mundo todo ainda depende muito de petróleo e muito de combustíveis fósseis. Em um cenário de guerra, de crise, de instabilidade, de questões geopolíticas, esse é um insumo que oscila muito. E isso pode acabar estimulando empresas, governos, nações a investirem em outras alternativas para superar essa hiperdependência que elas têm de combustíveis fósseis para geração de energia. Não é tão simples quanto isso, tá? Existe uma grande incerteza aí sobre o futuro da transição energética, especialmente nesse cenário de guerra. Porque esse cenário traz junto com ele inflação, juros, restrições fiscais, e isso pode impactar também no avanço dessa indústria, desse mercado que é das energias renováveis, especialmente no curto prazo. Agora, no médio e longo prazo, pode ser sim que as energias renováveis comecem a ser vistas mais fortemente como uma alternativa para ter mais estabilidade de fornecimento, de produção, de geração de energia, mesmo em um cenário geopolítico caótico. Seria tipo esse cenário estimulando a diversificação de fontes de energias. E se a gente for parar para pensar, faz muito sentido, porque se a gente fala, né, das energias renováveis mais comuns ali, eólica, solar, elas podem ser produzidas no próprio país. Então, se eu sou um país que nada tem que ver com essa guerra, com esse conflito ou com outras questões geopolíticas, eu consigo ter a minha autonomia e a minha independência e não sofrer com essas questões externas. É uma forma de ter essa geração de energia, essas fontes menos frágeis, menos sensíveis a essas tensões geopolíticas. E é muito comum que quando a gente tem uma crise, aí agora falando de crise energética, né? Esses momentos costumam acelerar algumas mudanças estruturais, assim, é uma forma de as soluções serem empurradas para acontecer logo e resolverem essas situações. Aliás, já que a gente está falando de guerra aqui, só um nanotópico dentro desse assunto, porque o nosso tema é sustentabilidade, uma das táticas de guerra, das estratégias de guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã é atacar usinas de dessalinização. É como se eles estivessem usando a água, ou melhor, a falta dela nesse caso, como uma estratégia de guerra, uma tática de guerra. A região do Oriente Médio já não é uma região muito abundante de água potável de forma geral, e essas usinas de dessalinização, elas são uma ferramenta que essa região tem para produzir, transformar essa água potável, esse recurso que é fundamental para a vida humana. E atacar esses lugares para limitar e restringir o fornecimento de água virou uma arma de guerra também. Aliás, só um comentário dentro desse assunto, já que o assunto é guerra, eu até comentei isso no LinkedIn esses dias. Eu cheguei a cogitar em algum momento, enfim, ali na adolescência, né, no momento de escolher minha carreira, de ir para a área da diplomacia. Na verdade, eu fiquei muito em dúvida e quase escolhi fazer relações internacionais. E nesses momentos, eu fico pensando, nossa, que bom que eu tomei outro rumo na vida. Imagina, gente, trabalhar sob essa tensão, esse contexto geopolítico e assim, ficar resolvendo, ou melhor, ficar tentando resolver problemas praticamente insolúveis que muitas vezes são criados por chefes de Estado, líderes de governo, assim. Meu maior respeito por quem escolheu esse rumo, esse caminho. Indo para o nosso próximo tópico de hoje, a gente vai falar sobre a pesquisa que está mostrando que 46 países já têm os seus planos para a eliminação do petróleo. Então vamos parar de falar de guerra, mas vamos continuar falando de petróleo. Mas nesse caso, um caminho para longe dele, para o abandono do uso, da necessidade dele. Vocês devem lembrar que esse assunto surgiu muito forte na época da COP, na pré-COP 30, na verdade, ali nos 45 do segundo tempo, muito por conta de estímulo e puxada ali de frente do governo brasileiro. O mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis era uma coisa que não se falava até então. Era um assunto que ficava, né, ao longo das COPs ali tentando ser rondado, cercado, mas que de fato nunca ia para frente. E dessa vez ele conseguiu estar mais presente na sala, pelo menos, mesmo que não estando no texto final. E aí o que a gente está falando hoje é um outro assunto dentro desse mesmo tópico, né? Mas é uma pesquisa, um levantamento que foi feito por algumas organizações envolvidas
nesse tema, né? Inclusive o Observatório do Clima, que é aqui do Brasil. E aí essa pesquisa está trazendo alguns estudos de caso de parcerias de transição energética justa na África do Sul, Indonésia, Vietnã, Senegal. Alguns exemplos também de processos de eliminação gradual do carvão na Alemanha, Chile, Canadá e Dinamarca. Além de também algumas iniciativas de elaboração de mapas do caminho internos, né, dos países na Colômbia, Turquia e Brasil. E aí, quando a gente fala desses roteiros, desses mapas do caminho, a gente vê o Brasil ainda em um estágio inicial nesse processo, a Turquia já ali numa fase mais intermediária e a Colômbia já está pronta para implementação, já está lá na frente a Colômbia. Essa pesquisa, inclusive, está sendo divulgada em um momento ali pré-conferência de Santa Marta, que não é um evento oficial da ONU, mas foi um evento que surgiu muito por conta dessas discussões da COP30. A Colômbia puxou muito à frente ali, principalmente na plenária de encerramento da COP30, e assumiu esse compromisso de fazer essa conferência em Santa Marta agora em abril de 2026. E bom, como a gente acabou de ver no nosso tópico anterior, a guerra é mais um motivo, mais um motivador aí, um incentivador para esse mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis ser desenhado e executado pelos países. E ainda na temática da transição energética, do fim dos combustíveis fósseis, da transição para a energia limpa, 76% dos brasileiros defendem acelerar a transição energética. E o maior motivador para esse desejo tem tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje. O Climainfo divulgou essa pesquisa que foi feita pela Opinion e pela Secure Energy Project. E essa pesquisa, esse levantamento está trazendo justamente que, para grande parte desses respondentes, né, da população, essa dependência de petróleo e de gás está ligado a riscos geopolíticos e instabilidade internacional. 65% das pessoas que responderam essa pesquisa estão dizendo que a dependência de combustíveis fósseis acaba tornando o Brasil mais vulnerável a conflitos globais. E 68% acredita que aumentar o uso de energias renováveis pode fortalecer a segurança do Brasil, a segurança nacional. E aí, para trazer aqui um último dado nessa chuva de percentuais, mas é um percentual bem expressivo, é que 79% dos brasileiros, desses respondentes, acreditam que o Brasil precisa priorizar a transição para as fontes renováveis, um número bem relevante. Tem aquela frase, né, o petróleo é nosso, que ficou aí muito fortemente disseminada há alguns anos. Mas o brasileiro não está mais tão apegado ao petróleo, não. A grande maioria, aparentemente, segundo essa pesquisa, já entendeu a importância dessa transição energética. E olha que interessante, essa pesquisa aconteceu na primeira quinzena de fevereiro de 2026. Esses dados foram coletados nessa época, né? Então, foi inclusive antes da fase mais crítica dos novos ataques, né, ao Irã. Não que o mundo já não tivesse em guerra, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia já está entrando no seu 5º ano. Mas é interessante, se essa pesquisa tivesse sido feita depois desses novos ataques ao Irã, talvez esses percentuais fossem até maiores. E hoje a gente falou sobre guerra, petróleo, combustíveis fósseis, energias renováveis e o que tudo isso tem a ver com sustentabilidade. 46 países já têm os seus planos para a eliminação do petróleo, dos combustíveis fósseis, e 76% dos brasileiros defendem acelerar a transição energética no país. Semana que vem a gente tem episódio especial, hein? Aguardem. Fica aí o nosso momento descompacta do episódio de hoje. A dica, o nosso momento para aprofundar e ir além é aguardar o episódio da semana que vem. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, não esquece de seguir, dar as suas 5 estrelas. Se você é ouvinte, é um impactado do YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha e se inscreve no canal. E um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto, com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Veja e Um Só Planeta.